Rapaziada, Diego Ribas expôs a situação do Pedro no Flamengo. E o Pedro respondeu, setorista do Flamengo, sobre essa situação na saída do Maracanã. Assista esse vídeo até o final, se inscreva, acione o sino, deixe o seu like. Vamos acompanhar aqui todo esse desdobramento da situação do Pedro. A fila do São Paulo, ele retorna ao comando tricolor argentino. Depois de passagem vitoriosa no Oriente Médio, volta à América do Sul, volta ao Brasil. O chamado à informação. Só para falar então um pouquinho do caso do Pedro, aproveitando essa paralisação. O Pedro treinou hoje pela manhã, como eu disse. Durante a semana, o Felipe Luiz considerou que o desempenho dele nos treinamentos não foi satisfatório. E mais do que isso não era algo inédito, né? Era uma situação que já tinha ocorrido. Há um incômodo, há um desconforto, sem dúvida nenhuma. O Pedro preferiu não falar, né? Ele esteve aqui no gramado momentos antes do início da partida. E o Felipe Luiz, na chegada aqui ao Maracanã, eu conversei com ele. Ele disse que não ia se pronunciar antes do jogo, que é um jogo muito importante, mas que depois do jogo, na entrevista coletiva, que sempre, né, acontece depois dos jogos, que ele vai falar a respeito do assunto. Diego Ribas, você conhece essa história muito bem. É impressionante a força do Flamengo. E aí, para todos os extremos, né? Quando a coisa vai bem, é um barulho só. Quando as coisas, às vezes, saem do trilho, não é diferente. Queria que você, daqui a pouquinho, quando a gente tiver mais uma oportunidade, dividisse com a gente essa experiência de tantos anos no clube. Capitão dos grandes líderes, tão campeão pelo Flamengo. O Flamengo, mesmo sem entrar em campo, arrumou a fumaça aí nos últimos dias. Aí eu estou falando de presidente, diretoria, treinador, né? Todos têm que estar em muita harmonia para poder ser a única verdade. Não tem motivo para isso. Então, de fato, tem que ser feito esse trabalho em harmonia para que possa proteger e valorizar o que é de positivo, porque o Flamengo tem feito realmente muita coisa de positivo até agora na temporada e deve destacar isso e não problemas, né, que são criados muitas vezes. Quero saber do Carlos Gil também, se o Wesley fica, se o Wesley vai embora. Ele já foi assediado pela Atalanta, bateu na trave, não foi. Parece que o futebol italiano volta à força agora para tentar tirar o lateral do Flamengo e da seleção brasileira. São muitos assuntos. O atacante Pedro, cortado pelo técnico Felipe Luiz no duelo de hoje, está no Maracanã, em um dos camarotes, acompanhando a partida. O jogador está com o manto do Flamengo no ombro. E tá aí, ó, tá tenso o Pedro Guilherme, camisa 9 rubro-negro. Ele tá cantando, ó. Pedro Guilherme cantando junto com a torcida. Sensacional o ídolo rubro-negro. Bora dar uma olhada também no que os torcedores do Flamengo estão falando sobre essa situação do Pedro. O Felipe Luiz que disse que vai falar sobre isso na coletiva, né? Então eu trago no próximo vídeo. Pedro, obviamente, não pode sair do Flamengo, precisa ganhar minutos. Mas por agora, os fatos mostram. O tempo joga melhor sem ele em campo. No caso, eu acho que ele quis dizer o time, né? O time joga melhor sem ele em campo. Aí outro colocou, gosto muito do Pedro, mas vale trocar um esquema que está dando certo por causa de um único jogador. Esse perfil aqui traz esse questionamento, até porque no início do ano, ou no ano passado, enquanto o Pedro ainda se recuperava de lesão, uma grave lesão, né? De cirurgia, joelho e tal, o Felipe Luiz disse que o Pedro não estava, jogava de um jeito. Quando o Pedro estivesse, iria adaptar o time para jogar em função do Pedro. Mas talvez deu tão certo na cabeça do Felipe Luiz o que ele implementou sem o Pedro, que agora para poder mudar fica um pouco complicado. Mas também não acho que é o caso do Pedro sair do Flamengo, não. Eu, sinceramente. Fontes dizem que o Pedro não foi relacionado por questões de indisciplina. Obviamente é um cara que quer jogar, né? Já teve isso aí há um certo tempo atrás, dele não ir treinar, naquela época do São Paulo, lembra? Mas aí tinha uma situação que dava respaldo ao Pedro, né? Aquela situação do soco que ele tomou e tudo mais. Só que aí tem essa situação de agora. Se ele tá fazendo isso, se ele não saiu mais cedo do treino, parece que teve um dia que chegou atrasado, algo assim, porque não tá jogando, isso aí é falta de respeito com os companheiros, com o clube, até com os torcedores, né? Mas enfim, vamos aguardar a entrevista do Felipe Luiz, vamos ver o que ele vai falar sobre essa situação aí do Pedro.
temos que saber o que de fato está acontecendo. Ansioso aí pela entrevista do Filipe Luiz. Teve mais aqui torcedores falando. Hoje fica comprovado que vinha acontecendo o ano inteiro. O Flamengo atual joga melhor sem o Pedro. Isso significa que o Pedro tem que sair? Não, mas ele precisa trabalhar mais e se adequar ao estilo de jogo. E preciso perder um pouco de massa para correr mais. Eu não acredito que a questão do Pedro não correr e tal não é questão de massa, não. Não sei, posso estar errado. O Pedro é bom, ídolo da torcida. A gente quer que ele jogue, mas ele tem que treinar forte e correr mais. Será até melhor para ele isso a nível de seleção também. Concordo aqui com o comentário do Renan Flá. Vamos ver a equipe e o que vai ser dito dos motivos, né, do Pedro não estar, mas a matéria do GE dizendo que os jogadores reclamaram dos comportamentos dele, seguidos de ninguém desmentir, e a entrega de hoje em campo já me deram a resposta de qual é a verdade desta história. Faz sentido isso aqui, faz total sentido, mas também a orientação é para ninguém falar nada, né? Ninguém vai ficar falando nada. Ninguém vai falar nada. Se ele fez alguma coisa, se ele deixou de treinar, se ele não está se entregando 100% nos treinamentos, se doando 100% nos treinamentos, é pior para ele, não é pior para o Flamengo. Vai entrar quem está querendo jogar, quem está jogando. Se ele deixou o treinamento mais cedo, tem que ser cobrado internamente, fica de fora, um jogo é punição, para ele aprender, aqui você tem que jogar, tem que correr, né? Não é porque é o único centroavante assim, do elenco de status que vai ganhar por nome, já ficou mais que provado, que se tiver bancar qualquer um jogador, vai ser bancado. Tá? Isso aí eu não tenho sombra de dúvidas com o Filipe Luiz. Né? Pedro deixando o Maracanã também depois da vitória do Flamengo 2-0. Vamos ver aqui. O atacante Pedro deixando o Maracanã com a sua família. O atacante do Flamengo ficou de fora do duelo de hoje. Eu acompanhar aqui a partida. Fala, Pedrão, tudo bem? Tá aí o Pedro Guilherme. Boa noite, Pedrão. Deu pra ver ali que o Pedro, educado, obviamente, ali, dando até boa noite. Alguns jogadores fecharia a cara. O Pedro perguntando ali, saiu de ambulância, a situação do Ayrton Lucas, né? Que corte foi feio a situação ali pro Ayrton Lucas, um lance que ninguém entendeu absolutamente nada, né? Foi canela com canela ali pelo jeito e um corte profundo ali na canela do Ayrton Lucas e parece que inclusive deu para ver o osso aí, a equipe médica do Flamengo suspeitando de uma fratura, foi pro médico fazer exame para ver qual vai ser a situação aí do Ayrton Lucas. A tendência hoje é de saída do Wesley, né? É uma proposta que vem também do futebol italiano. No ano passado foi a Atalanta, agora a Roma. Ele já manifestou algumas vezes o desejo de ir jogar fora do Brasil, de ir para a Europa, viver essa experiência. Bases salariais entre o jogador, o staff do jogador, o clube, tá tudo mais ou menos acertado. Falta, claro, o Flamengo entrar na jogada e aceitar. Mas como o desejo do jogador é de ir, a tendência nesse momento é muito mais de que o Wesley aproveite essa janela e saia realmente do Flamengo do que da permanência. Na saída do primeiro tempo, o Wesley falou aqui com os jornalistas e perguntado se esse poderia ser o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Ele deu uma desconversada. Ele falou, olha, posso jogar mais 15, posso jogar mais um só. Meus agentes que estão vendo isso, mas todos os jogos que eu jogar, vou jogar com essa disposição. Tamo junto, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.